A porta do salão da ferradura quebrada não rangeu quando ele entrou. Não, senhor. O silêncio que caiu sobre aquele lugar foi mais pesado que uma lápide de mármore. O homem que parou na entrada trazia a poeira de 3 estados no casaco, e um olhar que parecia ter visto o próprio diabo e achado graça. Ninguém teve coragem de levar a mão ao coldre, porque todo mundo ali sabia que, antes que o primeiro copo tocasse o balcão, alguém já estaria morto. Cheguem mais perto do fogo, moçada. A noite tá fria, e o vento lá fora uiva como alma penada, o que faz desse momento a hora perfeita para eu contar a história de Silas, o corvo vence. Dizem por aí que o tempo cura tudo, mas no oeste, o tempo só serve para enferrujar o ferro e endurecer o coração dos homens. Silas não buscava redenção, nem ouro, nem glória. O que ele queria estava guardado num barril de pólvora pronto para estourar. Se vocês gostam de ver a justiça sendo feita à moda antiga, onde a lei é ditada pelo calibre 45, então ajeitem o traseiro no tronco, e não pisquem. E se esse cheiro de pólvora e história agrada vocês, já deixem o sinal de positivo aí embaixo para fortalecer nossa fogueira. A cidade de Rio Seco não tinha nada de especial, a não ser o fato de ser propriedade de um homem chamado Coronel Hatcher. Hatcher não era militar de verdade. Comprou a patente com dinheiro roubado de viúvas e gado marcado a ferro frio. Ele e seus capangas, uma corja conhecida como os cães sarnentos, cobravam imposto até pelo ar que o povo respirava. A cidade vivia de cabeça baixa. O medo era tanto que se Hatcher mandasse o padre cuspir na cruz, o coitado obedecia. Foi nesse cenário de miséria e covardia que Silas apareceu. Ele não veio a galope, levantando poeira. Ele veio a passo lento, montado numa mula velha que parecia tão cansada quanto a própria esperança daquele lugar. Agora, prestem atenção aqui. A maioria dos tolos teria entrado atirando, gritando ameaças. Mas Silas era de outra estirpe. Ele amarrou a mula na frente do armazém geral, limpou o suor da testa e caminhou direto para o escritório do xerife. O xerife, um homem gordo e suado chamado Beaufort, que estava no bolso do coronel, riu quando viu aquele estranho magro entrar. Beaufort perguntou o que um espantalho queria ali. Silas não respondeu com palavras. Ele simplesmente colocou um cartucho de dinamite apagado em cima da mesa do homem da lei. O recado era claro. O tempo da conversa tinha acabado antes mesmo de começar. Beaufort engoliu em seco. O medo tem um cheiro específico, e naquele escritório, ele fedia a uísque barato e suor frio. O que Beaufort e o resto da cidade não sabiam é que, 10 anos antes, Rio Seco tinha outro nome e outras pessoas. Silas tinha uma família ali. Uma terrinha pequena, honesta. Hatcher, na época só um bandido comum, quis as terras por causa da água. Quando Silas recusou vender, Hatcher voltou à noite. O fogo levou a casa, a esposa e o filho pequeno de Silas. Ele sobreviveu porque estava no curral, mas levou um tiro na garganta que roubou sua voz para sempre. Por isso, o apelido O Corvo. Ele não falava, apenas observava, esperando o momento certo de descer para comer os olhos dos mortos. E moçada, a fome dele era antiga. A notícia de que um louco tinha ameaçado o xerife chegou aos ouvidos do coronel Hatcher na sua mansão no alto da colina. Ele mandou 3 dos seus melhores atiradores para resolver o problema. Eles encontraram Silas no salão, bebendo um copo de leite. Sim, leite. O líder dos capangas, um sujeito chamado Dente de Ouro, chutou a cadeira de Silas. Foi o último erro da vida dele. Num movimento que os olhos mal conseguiam acompanhar, Silas sacou 2 Remingtons modificadas. Bang, bang, bang. 3 corpos no chão antes que a caneca de leite caísse e derramasse.
O salão ficou tão quieto que dava para ouvir o coração do barman batendo na garganta. A guerra não foi declarada. Ela foi executada. Silas não esperou Hatcher vir até ele. Naquela mesma noite, ele sumiu nas sombras. Um a um, os capangas do coronel começaram a desaparecer. Um foi encontrado amarrado no catavento. Outros 2 foram achados dentro do coxo dos porcos. O pânico tomou conta dos cães sarmentos. Eles atiravam nas sombras, gritavam com o vento. Hatcher, trancado na mansão, percebeu que seu dinheiro não podia parar um fantasma. Ele estava cercado não por um exército, mas por um único homem que conhecia cada pedra daquela cidade melhor que eles. O confronto final aconteceu ao amanhecer. Hatcher, desesperado e sozinho, saiu para a rua principal gritando por Silas. O sol nascia vermelho, pintando a terra de sangue antes mesmo do sangue derramar. Silas apareceu na outra ponta da rua. Sem discurso, sem frases de efeito. Hatcher tentou levantar a sua Winchester, mas as mãos tremiam tanto que parecia que ele estava tocando maracas. Silas caminhou até ele, parou a 2 passos, olhou nos olhos do homem que destruiu sua vida, e com a frieza de um inverno nas montanhas, enfiou uma bala no ombro dele, depois no joelho. Ele não queria matar rápido. A morte rápida é um presente que Hatcher não merecia. O coronel gritou, implorou, ofereceu ouro. Silas apenas cuspiu no chão, virou as costas e deixou o coronel ali, sangrando, para ser julgado pelo povo da cidade que ele oprimiu por tanto tempo. Hatcher não durou até o meio-dia, mas não foi bala de Silas que o matou. Foi a justiça do povo de Rio Seco, que finalmente lembrou que eram livres. Silas? Bom, ele pegou sua mula, ajeitou o chapéu e seguiu para o norte, onde as montanhas tocam o céu. Ele não levou 1 centavo, nem um agradecimento. A vingança dele estava paga, e a conta estava zerada. É assim que as coisas funcionam por aqui. Se essa história fez seu sangue correr mais rápido, não esqueça de se juntar ao nosso bando no botão de inscrição. Até a próxima fogueira, companheiros.